Meus irmãos, é com enorme prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nós estamos mais uma vez aqui nessa videoaula para aprendermos mais um pouco sobre a lição do Senhor, especificamente na lição dos jovens desse segundo trimestre do ano de 2020, a qual nós estamos aprendendo no tempo de conquista, que é justamente no livro de Josué, em qual o título é esse, Tempo de Conquista. E nós estamos aprendendo, e acredito que é uma lição, uma base histórica muito boa, no qual nós temos aprendizados, um aprendizado muito grande sobre o líder que foi Josué e também antes dele Moisés. E isso nós temos que guardar e meditarmos, porque foram grandes homens para a glória do nome de Jesus. Então nós estamos já na terceira lição e acredito que nós temos aprendido um pouco, não muito, porque é presencial, é claro que é muito melhor, né? Mas acredito que nós temos aprendido um pouco, porque essa lição é uma lição que traz base histórica para nós. Nós vemos que Deus age de forma grande nas nossas vidas. Então nós estamos na lição dos jovens, na ilha de Ouro Branco, os jovens daqui de Ouro Branco. Que Deus abençoe a cada um, que Deus cuide de cada um, em nome de Jesus. Então nós estamos na terceira lição, a qual tem o título Preparativos para Conquistas. Para a conquista. Nós temos 3 subtópicos. Essa lição vai ser um pouco resumida, pois ela está um pouco atrasada, mas infelizmente ela está um pouco atrasada. E se Deus quiser, nós estaremos trazendo mais um pouco sobre esta lição na próxima lição, se Deus quiser. Então tem 3 subtópicos, que o primeiro subtópico diz: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. O segundo subtópico, os espias. E o terceiro subtópico é Raabe, uma heroína da fé. Então daqui nós vemos que esses 3 subtópicos vão ser resumidamente para nós, e que possamos aprender buscando mais aprofundadamente aquilo que nós podemos alcançar e que nós temos em mãos, em nome de Jesus. Primeiro subtópico: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Então nós vemos aqui que Josué, ele prepara o povo para uma travessia que brevemente ia chegar, e essa travessia ela só poderia ser conquistada se fosse a base do preparo, pois nós sabemos que a nossa vida ela tem que ser preparada, tem que ser consagrada, tem que ter todo um modo de preparação para uma grande conquista, pois sem preparação nós não temos conquista. E Josué sabia, Deus sabia mais do que Josué claramente, que o povo não venceria se não se preparasse. Então tem uma preparação para atravessar o Rio Jordão, e isso era muito eficiente naquela hora. Então Josué, Deus primeiramente fala a Josué, dizendo a ele que preparasse o povo para aquela travessia. E Josué transmite ao povo que se preparasse em meio ao jejum, consagração. Então eles teriam toda uma preparação, e nisso teriam resultados para a glória do nome de Jesus. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que quão bom termos ou sermos preparados para alguma coisa. Na carta de Pedro ou de João, salvo me engano agora, diz que vocês devem estar preparados quando alguém vier perguntar sobre a vossa fé, que nós devemos estar preparados para responder sobre o que a nossa fé diz. O que é que eu tenho para dizer para alguém vier perguntar para mim? Você é crente mesmo? Então me prove que você é crente. Me prove as grandezas de Deus. Me prove que Deus é grande em nossas vidas. Então nós temos que estar preparados para esse momento, para esta hora. Então devemos se preparar, devemos se consagrar.
pois é através de tudo isso que nós alcançamos a conquista pela parte de Deus. O segundo subtópico diz os espias. Os espias eram homens que eram fiéis àqueles que mandavam ou enviavam a eles para determinado mandado. Então, esses espias, eles aparecem também na ordem de Moisés, quando Moisés manda espias para olhar a terra de Canaã. E quando eles chegam da terra de Canaã, trouxeram frutos da terra de Canaã. E a Bíblia fala que eles trouxeram um cacho de uva. E esse cacho de uva, um só não pôde trazer o cacho de uva. Basicamente, 2 pessoas trouxeram esse cacho de uva. Ou seja, eram uvas grandes, muito grandes. Então, daí você pode tirar ou ver que é uma terra realmente a qual Deus dizia que mana leite e mel. Então é uma terra muito grande em valores, em frutos, a qual Deus tinha prometido para a sua nação. Então, aqui em Josué nós vemos também outros espias, agora sobre o comando de Josué, e eles teriam agora com o trabalho de espiar a terra de Jericó, uma terra a qual eles teriam que passar por ela para poder alcançar o objetivo, alcançar aquilo que eles queriam. Então eles teriam que passar por Jericó. Mas antes disso eles queriam ver como era essa terra. Como é essa terra que eles teriam que passar. Pois aí nós vemos que Josué se tratava de estratégias para poder ter o comando e ver como é a terra ou aqueles que ele poderia enfrentar na frente. Nós temos que ter estratégia também. Nós temos que analisar, temos que pesquisar, temos que ver qual é o nosso inimigo. Muitas vezes nós falamos tanto do diabo, mas nós nem conhecemos o quão feroz é o diabo. Então, não é que a gente vai passar o dia pesquisando sobre o diabo, não. Nós devemos só pegar aquilo que é essencial, aquilo que realmente nós devemos cá para nós. Então, que possamos ser pessoas que analisam mais as coisas em nossa vida, que projetam mais as coisas, que ter uma visão além da que a nossa possa ser pequena. Então, que possamos ter essa mentalidade. Que os espias foram lá. E o terceiro subtópico vai concluir com o que eu vou falar agora. O terceiro subtópico diz Raabe, uma heroína da fé. Então, no terceiro subtópico e último fala sobre uma mulher que tem por nome Raabe. E quando os espias foram lá, encontraram essa mulher. Eles estavam sendo caçados e acabaram que entrando nessa casa dessa mulher, por nome Raabe. E essa mulher, ela escondeu eles. Tinha um decreto naquele momento, ao qual se encontrassem estrangeiros, que no caso era o povo de Israel, entregasse eles e fatalmente eu acho que eles seriam mortos pelo líder de Jericó. Então, nós vemos que essa mulher teve uma coragem muito grande de desobedecer o decreto, mas acreditar no Deus de Israel. Por quê? Porque nós vamos ver que ela fala sobre as grandezas que Deus tinha feito no meio do deserto, naquele povo. Então ela acreditava no Deus de Israel. Mas tem aquela certa especulação sobre Raabe, que Deus concordou com a mentira de Raabe. Isso é um perfeito engano em relação a esses comentários. Deus em maneira nenhuma concordou com a mentira de Raabe, a qual Raabe, quando chegaram lá para investigar, Raabe disse que não tinha ninguém na casa dela. E quando nós vamos ver, Raabe era uma prostituta, uma meretriz, uma mulher que estava a serviço de homens, que estava se prostituindo.
Então, nós vemos aí que essa mulher basicamente não tinha critérios para ser uma mulher honrada, né? Mas Deus honrou não a palavra dela, a qual ela disse, não tem ninguém aqui. Deus honrou a fidelidade dela com as pessoas. Ou seja, Raabe não era da nação de Israel. Ela não era convertida ao Deus de Israel. Ou seja, a partir do ponto que ela mentiu, ela era um costume normal mentir para ela. Ou seja, ela não estava sob o domínio de Deus, mas ela estava apenas tendo temor sobre os homens que estavam na sua casa. Ou seja, ela era uma prostituta, mas ela não estava se prostituindo naquela hora. Ela estava sobre o temor de Deus na sua vida. Então foi nessa hora, Deus honrou a fé daquela mulher. Honrou a fé dela. A fé de escolher desonrar ou desobedecer o mandato da sua terra para obedecer ao Deus de Israel. Então Deus não concordou com a mentira dela, de maneira nenhuma. Nós vemos que Deus, o próprio Jesus, honrou outras pessoas de outras nações. Um exemplo é claro, a mulher cananeia, a mulher Ciro-fenícia, que era grega, a qual Jesus fala que ela foi uma mulher de grande fé. Então, nós não vemos outro relato falando que Jesus disse que tinha homens, e claro, teve o centurião e essa mulher, pessoas de grande fé. Então, nós vemos aí que Deus honra a fé e não o erro, a mentira não, porque a mentira, a Bíblia fala que é do diabo, e o diabo peca desde o princípio. Então, Deus honrou a fé de Raabe. E Raabe, ela teve a linhagem de Jesus. Ela estava na analogia de Jesus. Nós vemos que ela participa da árvore, né? De toda a geologia de Cristo, né? Então nós vemos ali que Deus honrou ela por causa disso. Por causa que ela honrou ao Deus de Israel. E ela futuramente se converteu a Deus e se casou com uma pessoa da tribo, ou Salmão, né? Casou-se com esse homem, que futuramente teria Boaz, né? Que Boaz se casaria com Ruth, e assim se daria a linhagem real até o rei Davi, e também se daria a Jesus. Então daí você vê que Deus tem os seus planos. Deus sabe fazer a sua obra acontecer. Então, meus irmãos, que fiquemos com esta lição. Acredito que nós possamos aprender sempre. Não é extraordinária, né? Uma lição, um aprendizado, um ensino extraordinário, mas acredito que nós temos sempre que aprender a lição e a palavra do Senhor, e que Deus abençoe a cada jovem, adolescente da nossa igreja aqui em Ouro Branco, e que Deus abençoe a cada um para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero fazer uma pequena oração por cada um de vocês em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos jovens e adolescentes de tua casa. Meu Deus, abençoa cada um, que eles possam cada dia se dedicar em tua obra e que o teu reino cresça para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.